Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Estamos caminhando aí para o final dessa nossa série Decisões para a Vida, a última mensagem desta série. Eu espero que Deus tenha trabalhado no seu coração ao longo deste mês e continue trabalhando, que essa mensagem possa de alguma maneira impactar o teu coração, fazer a diferença no teu coração, na tua alma, que o Espírito Santo de Deus possa preencher aquele vazio que muitas vezes se instala dentro do nosso coração. Hoje nós queremos meditar sobre essa decisão de acreditar. Acredito. Assisti um filme esses dias atrás, o título do filme é Eu Creio, Eu Acredito, uma coisa assim. Alguém já assistiu esse filme? É um filme novo, um filme evangélico. E eu achei muito interessante porque em todos os momentos os personagens daquele filme tinham que dar provas da sua fé. Eles eram confrontados com situações inúmeras na sua vida, aonde eles precisavam ter uma postura firme e séria, contundente a respeito daquilo que eles creem. Então eu parei e fiquei pensando sobre o que eu creio. O que é que eu creio? E eu então, pensando no que o Espírito Santo de Deus disse para mim e para vocês ao longo desta série, eu posso dizer para vocês que eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus pela minha vida. Eu creio que Deus me ama, que Jesus Cristo é a expressão desse amor, que Jesus Cristo é a demonstração viva de que Deus me ama, e eu tomo uma decisão na minha vida de amar o Senhor Jesus para todo sempre, seja a situação que for, a circunstância que for. Eu quero amar Jesus assim como Jesus me amou. O texto que me vem à mente é aquela passagem lá de João, e Jesus, amando os seus, amou-os até o fim. Eu quero amar Jesus até o fim, porque eu creio que Jesus me ama. Eu creio que existem coisas muito mais importantes na minha vida do que levantar toda segunda-feira para trabalhar e correr atrás do dinheiro e pagar conta. Eu creio que Deus me criou para algo muito mais importante, muito mais sério, mais profundo do que simplesmente comer, beber, se vestir e trabalhar. Deus me criou para a glória dEle, para que a minha vida fosse um tributo a Ele. Eu creio que Deus me criou para que eu estivesse próximo dEle, e Ele me resgatou através de Cristo Jesus, para me dar a oportunidade de viver eternamente com Ele. Eu creio que existem coisas na vida que são muito mais importantes do que levantar na segunda-feira para trabalhar e ganhar a vida e correr atrás da vida. Eu creio que pela presença desse Deus na minha vida, eu posso superar desafios. Não importa o tamanho do desafio, não importa a proporção desse desafio, mas em nome de Jesus, pela graça de Cristo Jesus sobre a minha vida, eu creio que eu posso enfrentar desafios, e eu creio na vitória que vem de Cristo Jesus sobre a minha vida. Eu creio. Hoje para mim também foi aí enfrentar esse desafio, não é? E fui lá e peguei o violão. Fazia tempo que eu não tinha que tocar na igreja, até porque eu não toco, como diz o Marcão. Outro dia chegou aqui, eu estava brincando com o violão, e ele entrou e falou assim: ele está parecendo que está tocando cururu. Eu não sei se cururu é um bicho, eu não sei se cururu é um estilo musical, eu não sei o que é. Sei que ele comparou o meu tocar de violão com cururu. O que é cururu, Marcos? Explica agora. Uma moda de viola? Uns repentes. Uns repentes. Então, aí eu falei para ele: esse cururu já me salvou muito em culto, quando os camaradas músicos me largou na mão, né? Houve um tempo no sul que eu tive que pegar o cururu, e tinha o seu presbítero Jurandir e falou assim: pastor, o senhor faz o tom que a gente vai atrás, né? E o negócio era bem assim, porque música eu não sou, a gente é metido, né? E eu lembro como se fosse hoje.
né? Tinha tido algumas dificuldades com os músicos da igreja. Eu entrei no meu quarto, peguei uma pasta que eu tinha com as partes ali, e eu era coisa de adolescente, sabe? Quando chegou na pestana eu saí correndo, né? Tanto é que pestana até hoje é o meu arqui-inimigo para tocar, né? Além de não tocar o cururu, que é sempre a mesma batida. E eu entrei no meu quarto naquela ocasião, lá no Rio Grande do Sul, com a pasta, o violão. Eu falei assim: Deus, aqui está o violão, aqui está essas partes, e o culto tem que sair, e o louvor tem que acontecer, e o Senhor sabe, e eu estou aqui. Está o violão, as partes e eu. O Senhor faz alguma coisa na nossa vida e me usa. E a igreja nunca ficou sem ter um momento de louvor musical. Nunca ficou. Com um cururu. Fazia o tron e o negócio ia. Venci o desafio. Fui lá, ensaiei, peguei o violão. Eu não vou em nome de Jesus. Vou louvar o meu Deus, vou tocar esse violão. Eu creio que através do meu Deus eu supero, eu venço desafios. Porque eu venço desafios e batalhas, não pela minha força e minha capacidade, mas pela ação poderosa de Deus sobre a minha vida. Eu creio. No que é que você crê, meu irmão? Qual é a tua crença? Qual é a base da tua fé? No que é que você crê? No que é que você crê? O que é que pode te motivar para amanhã levantar de manhã e continuar a tua jornada, continuar a tua vida? O que é que você crê? No que? A fé, né? O crer e a fé. Às vezes a gente imagina essa fé como uma questão de quantidade. Não é isso? Deus precisa aumentar a minha fé. Preciso ter mais fé. Eu preciso crer mais. Preciso aumentar a fé. E a gente sempre olha para a fé dentro dessa dinâmica quantitativa, não é? A quantidade de fé. Preciso ter mais fé. Mais fé. Quando a palavra de Deus nos mostra que a questão não é a quantidade da fé, mas o exercício daquilo que nós cremos, o exercício daquilo que nós temos na nossa vida, no nosso coração com relação a Deus. E aí, o texto de Mateus capítulo 17, verso 20, Jesus está conversando com o pessoal ali, e ele diz: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. A questão então, Jesus está dizendo, se você tiver uma fé desse tamanho, a quantidade dela for bem pequenininha, menor que um alpiste, coisas impossíveis vão acontecer na minha vida e na sua vida. Coisas que vão revolucionar a nossa história, revolucionar a nossa existência. Então Jesus está dizendo para mim e para você, não é a questão da quantidade, mas do exercício. O exercício da nossa crença naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus opera. Eu crer, porque essa crença, esse acreditar, essa fé é o fundamento da nossa caminhada. Existem situações na minha vida e na sua vida que, se nós não tivermos essa crença firmada na figura de Cristo Jesus, se essa crença não estiver firmada no poder inigualável do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nada pode nos sustentar. Nada pode nos sustentar. Às vezes nós nos deparamos com situações críticas e crônicas no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, nossa vida financeira, nossa saúde, situações críticas, aonde nada vai poder dar uma resposta. Nós vimos isso numa dessas séries de mensagens. Quando Urias chega lá e fala, Isaías chega para o rei e fala assim: olha, você vai morrer. E aí? Se a base da tua fé for em coisas e situações e não Deus, o que é que você vai fazer? Se hoje pedirem conta de você, o que é que você vai apresentar? Como é que vai ficar essa situação?
O que é que pode fazer por você o dinheiro, o trabalho, o casamento, as posses e os bens? Se hoje você descobrir que você está com câncer terminal, o que você vai fazer com tudo isso? Para que serviu a tua vida? O que é que você fez da tua vida? Então a fé é quem alicerça, nos dá o alicerce para a nossa caminhada, principalmente nos momentos onde nós estamos naquele beco sem saída. Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento, alicerce. É onde você pode construir a sua casa. Se você construir a casa sobre a areia, vai vir a tempestade, vai vir um negócio, vai vir o vento, isso e aquilo outro, vai derrubar a tua casa, não é isso que Jesus fala? Mas se você construir a sua casa sobre a rocha, quem é a rocha, gente? Cristo Jesus, o firme fundamento, a pedra angular. Se você construir a tua vida, construir a tua história sobre Cristo Jesus, pode vir o vento, a tempestade, pode vir o mar, pode vir o que for, a sua casa permanecerá em pé. Se eu olho hoje, a minha casa está em ruínas, se a minha vida está em ruínas, a minha pergunta é: eu tenho alicerçado essa vida, essa minha casa, essa minha existência sobre o quê? No que é que eu creio, no que é que eu acredito? Porque, queridos, às vezes a gente chega aqui, não é? Sempre estou dizendo isso. Sempre estou dizendo isso para o nosso alerta. A gente chega aqui na igreja, a gente diz que acredita, a gente acredita aqui em tudo. Aqui a gente acredita em tudo de Deus. Ninguém vai se levantar aqui para falar assim: não, eu acredito mesmo é aqui, ó, na força do meu braço, rapaz. Se eu não levantar amanhã para ir trabalhar, ninguém vai trabalhar por mim. Ninguém vai chegar aqui assim e vai escrachadamente fazer isso. A realidade é que a maioria de nós fazemos a hora que apagam-se as luzes e fecham-se as cortinas. Aqui nós dizemos que cremos em Jesus, que cremos, adoramos, levantamos a mão, choramos e tal, e tudo isso é bom, quando isso reverbera naquilo que cremos lá fora, no nosso dia a dia. Fundamento, alicerce, no que é que você crê? Quando você não está aqui dentro, quando você está lá na sua casa, quando você está com problema com os seus filhos, com os seus pais, sua mulher, seu marido, sua sogra, seu cachorro, seu chefe. Como é essa fé, como é essa crença? Aonde sua vida está alicerçada, querido? No que é que você acredita, hein? No que é que você acredita? Que a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem e faz dele a sua força. E aí tem um princípio interessante, porque eu olho para esse texto, eu ouço esse texto, e a ideia que eu tenho desse texto é que eu sou maldito se eu acreditar em você, e botar a minha confiança, estribar a minha vida, a minha fé em você. Mas o texto está dizendo: maldito é o homem que se estriba, que confia na sua própria capacidade. Maldito é o homem que pensa que ele pode fazer alguma coisa por ele mesmo, que ele é senhor da sua história, que ele pode decidir passos, decidir situações. Maldito é esse homem, sabe por quê? Porque na hora que chegar uma crise tremenda, o negócio, o bicho pegar na vida desse cara, ele não tem aonde pegar, ele não tem no que se socorrer. Mas aquele que acredita no Senhor Jesus tem sempre um porto seguro, tem sempre uma mão estendida, um braço aberto, pronto para receber, para restaurar, curar, transformar. O texto que eu quero meditar com vocês hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. É um momento onde os discípulos de Jesus são chamados ali. Jesus está vendo o pessoal pescar. Lembrando que aquele pessoal é tudo pescador, não é? O pessoal é diferente, gente, é diferente. Você chegar aqui na primavera, eu sabendo dos músicos que eu tenho, que são músicos bons, e chegar aqui para tocar cururu é diferente, é diferente.
Você chegar num outro lugar, em outra situação, onde as pessoas não são músicos. O camarada vai olhar e ele tem um olhar. Eu sou assim. A minha vida é questão de pregação, isso e aquilo outro. Quando eu sento para ouvir uma pregação, os meus detalhes com relação à pregação é diferente do nosso irmão que é leigo. O Marcão pediu a parte minha, pastor, me dá essa parte. Aí eu fui tomar uma água, porque a garganta estava seca, estava nervoso, né? Fui tomar, refrigerar a garganta. Falei, ele vai olhar as notas e falar assim, pastor, sem vergonha, mentiu um monte aqui. Porque come nota, né? Você olha uma, duas, três, fala, vai essa do meio. E ali a gente vai tocando. Uma pressão. Então, você precisa olhar para esse texto e ver que Jesus estava conversando com um pessoalzinho que sabia da arte da pesca. O pessoal era tudo pescador, não é? Gente que sabia ali da pescaria. E eles tinham passado o tempo todo ali pescando e tudo mais. Jesus que viu aqueles camaradas pescando, aí eles voltam para a terra firme, estão ali lavando as redes, não tinha peixe nenhum, não tinha nada. Jesus chega perto deles ali, escolhe um barquinho, chama o fulano e fala assim, vamos subir aí nesse barco aqui, vamos lá comer de novo, e eu tenho uns negócios para ensinar. E continua ensinando o povo, continua pregando, falando do amor de Deus e tal, isso, aquilo, outro, falando para o povo. Dado um tempo, ele chegou para o camarada e falou assim, agora pega a rede e lança a rede aí para você pegar uns peixes. O cidadão olha para Jesus e fala assim, Jesus, e aqui estou eu parafraseando o texto. O camarada olha para Jesus e fala assim, tá bom, né? Eu conheço desse negócio de pescaria, né? A gente passou o dia inteiro pescando. Não pegamos um peixe. O senhor chega aqui agora e está falando para a gente, sobre o que o senhor está falando, aquilo que o senhor está mandando, nós vamos jogar a rede de novo. Mas é ilógico, passamos o dia inteiro aqui. Tem um tempo da pescaria, não tem? Tem aquele horarinho e tal, os caras têm todas umas técnicas, isso, aquilo. Jogam a rede, pegam um monte de peixe. É tanto peixe que o barco já não está aguentando mais. Eles chamam o pessoal, isso, aquilo, outro, fala assim, vem cá, me ajuda aqui, que o negócio aqui é abastado. Jesus, quando dá, ele não dá de pouco, não. Ele despeja sobre a nossa vida. Deu para eles e deu para o restante do pessoal. Abençoou a vida de todo mundo. E é esse texto, então, que eu quero caminhar com vocês sobre essa temática, acredito. Eu acredito, irmãos. Eu acredito quando tudo parece acabado. O verso 2 do capítulo 5 mostra isso. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Já acabou. Entendeu? Acabou. Já não tem mais nada. Já passamos o dia todo aqui, já fizemos tudo o que dava para fazer, já jogamos para cá a rede, já jogamos para lá a rede, já demos bem a volta no barquinho, vamos procurar para o ponto. Tudo que era possível a gente fazer e tudo mais, a gente já fez, acabou, já deu, não deu mais. Vamos lavar essa porcaria dessa rede aí, porque eu já estou cansado, já trabalhei o dia inteiro. Ó, chega, vamos descansar agora, vamos ali tomar um suco, ali tomar água de coco, né? Se é que água de coco tinha ali. Se é que água de coco tinha por ali, não é? Então, voltaram e estavam, acabou. Eu acredito quando tudo parece acabar. Pode ser que você tenha chegado aqui achando que a sua história já acabou. O casamento já acabou, sua vida profissional, alguns sonhos que você tinha quando jovem, alguns sonhos do seu coração, algumas perspectivas, e você olha hoje para você e fala assim, acabou. Não dá mais. Não tem mais chance. O que sobra para mim é a morte, é o caixão, já não dá mais. Quantas vezes eu não olhava
olhava para mim quando eu estava lá com os meus 180 quilos, era isso que eu sentia. Não dá mais. É praticamente impossível. Mas eu creio num Deus do impossível. Eu não sei como você chega até aqui nessa noite. O que é que você tem no seu coração que pode ter esse sentimento? Você já está lavando a rede do teu casamento, está lavando a rede do relacionamento seu de marido e mulher, lavando a rede das suas esperanças de ver mudança nos teus filhos, lavando a rede de ver a reconciliação com os teus pais, lavando a rede do coração que está machucado e maltratado, lavando a rede daquilo que você então sonha. O Espírito Santo de Deus diz para mim e para você que está lavando algumas redes nesta noite. Acredite. Acredite. Creia. Creia. Não desista. Não desista. Eu acredito na presença de Jesus. Um detalhe muito interessante, o verso 3 do capítulo 5. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e ausentou-se e ensinava do barco a multidão. E aí, sabe o que veio na minha cabeça? Sabe por quê? E o que é que Jesus está mostrando com esse texto para mim e para você? É que eles tinham gasto muito tempo, muita energia, muito suor, muita lágrima, muita dedicação naquela pescaria, mas faltava um elemento crucial para aquela pescaria. Jesus não estava no barco, Jesus não estava naquela embarcação, porque quando Jesus entra naquela embarcação, o milagre acontece, as coisas mudam e as coisas florescem, as coisas são transformadas. E a pergunta que eu faço para o seu coração nessa noite, meu querido: Jesus está no barco da tua vida, Jesus está na tua história. Quem sabe você esteja lavando estas redes porque Jesus não está no barco. Você já parou para pensar nisso? Jesus não está dentro desse barco, Jesus não está dentro do teu casamento, Jesus não está dentro dos teus sonhos profissionais, Jesus não está dentro das tuas relações pessoais. Eu acredito na presença de Jesus. Eu acredito que quando Jesus entra na minha vida, na sua vida, na nossa história, algo revolucionário acontece. E eu não acredito simplesmente por ouvir falar ou por ver uma história bíblica que remete-me ao pensamento lá do passado. Eu acredito porque eu tenho visto, disse hoje pela manhã na escola dominical, eu tenho visto Jesus entrar na vida de pessoas aqui na Igreja Primavera e vidas serem transformadas pela graça e o poder e o amor de Jesus. Eu tenho visto. E se Jesus ainda não entrou no teu barco, não entrou na tua vida, acredite que a presença dele na tua história há de mudar aquilo que você tem vivido. Essas redes vão parar de ser lavadas e vão ficar cheias de bênção do Senhor sobre a tua vida, a tua história, sobre a tua família. Eu acredito. Você acredita? Eu acredito na presença de Jesus. Jesus está dentro do teu barco. Jesus está dentro da tua história. Jesus está dentro da sua vida, está dentro do teu coração. Onde é que está Jesus? Num primeiro momento, Jesus está lá na praia e o pessoal está lá no meio do mar, no meio do lago. O barco não consegue pescar nada, os pescadores não pegam nada. Muitas vezes a nossa vida está assim. Jesus é uma figura decorativa lá longe. Uma Bíblia aberta sobre a estante no Salmo 91. Simplesmente isso. Jesus não quer ficar lá na Bíblia colocado sobre uma estante. Jesus não quer ficar simplesmente como uma elucubração da nossa mente. Jesus não quer fazer parte da nossa vida naquela oração de fome que a gente faz quando vai comer. Isso quando fazemos. Ou aquela oração do ronco, que dormimos
ânimo e acordamos orando. Não, Jesus quer fazer parte da nossa história de forma consistente, de forma verdadeira, desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir, e enquanto estamos dormindo, porque aos seus amados Ele está preparando enquanto dorme. Enquanto eu estou dormindo, Deus está cuidando da minha vida, a presença de Jesus está comigo. Eu acredito. Eu acredito nas palavras de Jesus. Eu acredito nas palavras de Jesus. Eu não acredito nas circunstâncias, porque eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em casualidade. Eu acredito no agir poderoso de Deus por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida, a Bíblia Sagrada, é aquilo que Deus nos revela nas Escrituras. Esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder para transformar a nossa vida e salvar a nossa alma do inferno. Porque transformar a nossa vida, mais do que pagar a conta no final do mês, Jesus, Ele quer nos salvar do inferno. É isso, é para isso que Ele morreu. Eu acredito nas palavras de Jesus, porque nas palavras de Jesus há vida eterna, há salvação, há autoridade e há poder. Eu acredito. Acredito quando todas as expectativas e todas as coisas estão contrárias. Quando está tudo na contramão, eu acredito. O texto no verso 4 e o verso 5 diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Simão creu. Ele creu na palavra de Jesus. Olha, as expectativas não são boas. Aquilo que está nos configurando não é legal. A probabilidade de dar certo é mínima. A expectativa humana, aquilo que humanamente falando é possível, está esgotado. Mas, mestre, sobre as tuas palavras, sobre a certeza, a crença, a certeza, a convicção de quem o Senhor é e do poder que o Senhor tem, nós vamos lançar essas redes. Certeza e convicção de fatos que não se veem, mas você tem certeza, a convicção de que vai acontecer. É sobre as palavras de Jesus e não sobre as circunstâncias que eles depositam na vida deles. Quem sabe você olhando para a situação da sua vida, dependente da área da sua vida, você possa chegar como Simão chegou e falar assim: olha, mestre, eu já fiz de tudo para resolver esse problema da minha vida. Eu já fiz de tudo para resolver esse problema, para resolver essa dificuldade, para ter uma mudança nisso tudo. Eu já fiz de tudo. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha vida, a minha esperança. E que bom, sabe, gente? Porque quando eles falam e eles mostram, olha, já fizemos de tudo nessa pescaria e não conseguimos pescar nada. Isso é bom. É bom. Porque em alguns momentos é importante que nós nos esvaziemos totalmente de nós mesmos, para que o Espírito Santo de Deus nos arrebate, nos tome e a vontade dele seja feita de forma plena. Que bom que você já esgotou toda a sua esperança. Que bom que você já não sabe mais o que fazer, porque não é você que pode resolver, não é você quem pode transformar, é Deus na sua vida, é a presença de Jesus na sua vida. E até agora não está dando certo esse negócio, porque você está tão entulhado de você mesmo, está tão cheio de você mesmo, que não está sobrando espaço para aquilo que é de Deus em você. Acredito, eu acredito nas palavras de Jesus. E sobre as palavras de Jesus eu lanço meu casamento. Sobre as palavras de Jesus eu lanço minha saúde.
sobre as palavras de Jesus. Eu lanço o meu passado que me atormenta, meu passado que me persegue, as dores e as marcas da minha história, eu lanço sobre Jesus, sobre as palavras de Jesus, porque eu creio que Ele transforma a minha vida. Na palavra de Jesus há poder. Na palavra de Jesus há renovação, há cura, transformação. Há poder. Há poder gracioso. Acredito nas conquistas de Jesus. Eu acredito nas conquistas de Jesus na minha vida. Versos 6 e 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Eu creio que Jesus tem isso preparado para a minha vida. Eu creio que Ele tem esse algo abundante, transbordante, algo que chega para abençoar minha vida e as pessoas que estão ao meu redor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus me trouxe nesta noite aqui e trouxe você aqui. Lembre-se, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus lhe moveu a estar aqui. Eu creio que Ele nos trouxe aqui para nos trazer esta bênção, mediante a sua palavra, bênção transbordante para o meu coração, para o seu coração, para a sua história. Eu creio nas conquistas de Jesus. Eu creio naquilo que Jesus conquistou na cruz. Lembra da música? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Eu creio naquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu creio que Ele não vai voltar atrás daquela conquista, que Ele não vai me deixar no meio do caminho. Pelo contrário, vai fazer romper as redes de bênçãos, de chuvas de bênçãos. Para aqueles que gostam de hino, chuvas de bênçãos, chuvas são dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênção sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre o teu coração, sobre o teu relacionamento com o seu Deus. Eu acredito em uma vida de gratidão. Eu acredito que Deus deseja que eu tenha uma vida de gratidão. Porque o que vai adiantar Jesus encher a rede? O que vai adiantar Jesus revolucionar a minha vida e a sua vida? Curar, né? Eu acredito que Jesus cure, que Jesus age com poder, isso e aquilo outro. Mas para que Jesus vai curar um cidadão? Para que ele continue vivendo na perversidade do mundo? Não tem lógica, concorda comigo? Para que Deus vai abençoar a vida de alguém? Para que esse alguém continue longe do caminho dele? É loucura! É loucura! Você acha que Jesus vai abençoar a vida de alguém para que alguém fique longe dele, para que esse alguém se aproxime e fique próximo dele? Por gratidão. É o que aconteceu com Simão Pedro, verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Qual que era o pecado aqui de Simão, hein? Fiquei pensando quando ele chega para Jesus e ele está dizendo: Jesus, olha, tudo que era possível, na força do meu braço, isso, aquilo, outro, eu já fiz. O pecado de Simão é que Jesus não estava no barco da vida dele, no momento da pescaria. Ele estava tentando resolver a situação do jeito dele, a pescaria dele. Tentativa humana de viver independente de Deus. Todas as vezes que nós tentamos ser independentes de Deus, nós
Pecamos. Mas quando Simão viu aquilo, quando Simão viu a bênção de Deus, ele se prostrou diante do Pai, se prostrou diante de Jesus, com gratidão, com vida grata, com reconhecimento das suas falhas, reconhecimento dos seus erros, reconhecimento da sua imperfeição. E a pergunta do Espírito Santo de Deus para você, no seu coração nesta noite é: você acredita que Deus deseja de você uma vida de gratidão? Porque não tem lógica, gente. Jesus fazer tudo mais por mim e por você, para que você saia daqui e continue vivendo da mesma maneira. Não faz sentido. Ele trouxe você aqui para mostrar para você que é possível encher essas redes, que você acha que já não tem mais como serem preenchidas. Mas ele não vai fazer com que essa rede esteja repleta de peixe, para você continuar vivendo da mesma maneira. Ele não vai. Se você não entender esse princípio de gratidão, eu tenho certeza que você vai sair daqui, no máximo, com a rede bem lavada. Mas não vai sair com nenhum peixe. Se você não reconhecer o seu pecado diante de Deus, se você não reconhecer que você está tentando ser autor da sua própria história, se você não reconhecer que você está sabotando a tua existência, se você não entender, se você não aceitar, não reconhecer de que sem Jesus Cristo você não pode nada e você não é nada, você vai sair daqui no máximo com a rede lavada. A rede lavada é o seu coração gostoso, ouviu uma palavrinha boa, um negócio gostoso, estava num ambiente gostoso, agradável, mas não vai ter a chuva de bênção. Porque a chuva de bênção, a rede repleta de peixe, são para aqueles que se prostram aos pés de Jesus. A bênção de Deus, preparada nos céus, é para aquele que diante do altar se prostra, com o coração dilacerado, humilde, reconhecendo e dizendo: Senhor, sou um pecador, ausenta-te de mim, eu não sou digno de estar perto do Senhor. É para esse que Deus tem a rede preparada, com muitos peixes, com muitas bênçãos. A mensagem desta série aos nossos corações, o que é que Deus trabalhou nos nossos corações ao longo desta série? O que é que Deus, quais são as decisões? E eu começo então: decida crer nas palavras de Jesus. Diga para o seu coração: eu creio nas palavras de Jesus. Eu creio que Ele me ama, porque Ele disse para você e para mim. Decida acreditar nessa palavra poderosa de Jesus. Eu amo você. Eu amo você até as últimas consequências. Eu não vou deixar você. Creia nisso. Creia no amor de Deus por você. Creia no amor de Jesus por você. Creia que não existe nada mais importante para a sua vida do que Jesus. Creia que o mais importante da sua história não é levantar amanhã na segunda-feira para trabalhar. O mais importante da sua história é a presença viva e contínua de Jesus. Você foi criado para algo muito mais especial do que comer, beber e se vestir. Você foi criado para viver uma eternidade com Deus, e Deus deseja que você passe a eternidade com Ele. Creia nessa palavra. Creia que existe algo muito mais importante preparado por Deus para você. Jesus diz
eu estou indo lá para o Pai para preparar um lugar para você, para que aonde eu esteja, estejais vós também. E depois que tudo estiver preparado, eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar você. Deus tem prazer em estar comigo e com você. Ele não precisa de mim e de você. Deus não precisa da nossa companhia. Mas Ele tem prazer na nossa companhia. É por isso que Ele nos criou. Vamos lá no Jardim do Éden, no final do dia, Deus caminhava pelo jardim e batia um papo com Adão, conversava com Adão antes da queda. É isso que Deus quer. Acredite na palavra, decida acreditar na palavra de Jesus. Creia que você pode vencer os desafios da sua vida. Eu tenho certeza que você entrou com muitos desafios. A cada domingo deste mês você entrou com muitos desafios por esta porta. Mas você sai nesta noite daqui com apenas um único desafio. E esse desafio pode lhe conduzir à vitória de todos os outros, à realização de todos os outros desafios. É o desafio de crer, acreditar nas palavras de Jesus por você. E se você sair daqui crendo no amor de Deus, que Deus tem algo muito mais importante para você, e que você, através dele, você pode superar qualquer desafio, as suas redes não sairão daqui lavadas, mas sairão daqui repletas de bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém.